quarta-feira, dia 26, o Milan venceu por 3-2 o Slovan Bratislava fora de casa. O Atlético de Madrid fez 6-0 no Sparta Praga, grande partida de Julián Álvares, fazendo gol de falta e tudo mais. Jogou muito o argentino. O Manchester City empatou em 3-3 com o Feyenoord e é o quinto jogo seguido sem vitória do Pep Guardiola. Uma sequência aí com muitas derrotas também. Nunca aconteceu isso aí com o Guardiola no City. A última vez que ele teve 4 jogos sem vencer foi em 2018. E agora já chega aos 5. E a tendência é que vai aumentar ainda mais. Se pegarmos aí a tabela difícil que ele vai ter na Premier League. E o Feyenoord conseguiu empate ali nos últimos minutos. O City até saiu cedo na frente, né? 2 gols do Haaland. Nos últimos minutos o Feyenoord conseguiu empatar, contando com uma ajuda do goleiro Ederson, que falhou feio no terceiro gol da equipe holandesa. No primeiro eu já acho que o Ederson deu mole. Ele poderia ter defendido. No segundo, a culpa foi 90% dele. O Bayern de Munique venceu o PSG, que faz uma campanha horrível na Champions League. Ele lidera o campeonato francês com uma boa folga, mas na Champions é o pior francês disparado. E com um jogador a menos, o Bayern de Munique, o PSG com um jogador a menos, o Bayern de Munique conseguiu a vitória por 1-0. Vitória importante aí para a equipe de Vincent Kompany, que segue entre os primeiros colocados. A Inter de Milão venceu por 1-0 o RB Leipzig, contando com um gol contra. O Barcelona fez 3-0 no Brest. Lewandowski marcou 2 vezes e chegou a 101 gols marcados na Champions. Acima deles, só Lionel Messi com 130 gols e Cristiano Ronaldo com 140. O Bayer Leverkusen venceu por 5-0 o Salzburg. O Leverkusen, nesses 2 últimos jogos, contando o Campeonato Alemão e Champions, voltou, de certa forma, a ser aquele Leverkusen da temporada passada que encantou todo mundo com o Xabi Alonso. O Arsenal fez 5-1 no Sporting, primeiro jogo do Sporting na Champions sem Rubem Amorim, e fez falta, né? O Sporting, pelo visto, sentiu falta do seu treinador, goleou o City por 4-1 em casa e agora é goleado em casa de novo, só que pelo Arsenal, né? Mais uma ótima atuação de Bukayo Saka, Gabriel Martinelli fazendo gol, Gabriel Magalhães também, os 2 brasileiros, os Gabriéis do Arsenal, tirando Jesus, todos eles estão voando. Né? O problema é quando chega na seleção. A Atalanta venceu por 6-1 o Young Boys. E que time esse da Atalanta, atual campeão da Europa League? Fez um jogo muito duro na Supercopa contra o Real Madrid e vai enfrentar o Real Madrid na próxima rodada. E no momento a Atalanta é favorito pelo futebol desempenhado ruim do Real Madrid nos últimos jogos, principalmente na Champions League, e pelo ótimo futebol apresentado pela Atalanta do Gasperini. Destacar aí o Retegui, que é o artilheiro do campeonato italiano, o cara tá voando, De Ketelaere jogando muito também, Ademola Lookman, que foi indicado um dos melhores do mundo pela temporada que fez no ano passado. Não foi indicado pela FIFA, né? Acho que merecia mais que o Messi pela temporada. Na quarta-feira, dia 27 de novembro, o Estrela Vermelha fez 5-1 no Stuttgart, um resultado que me surpreendeu, né? O Stuttgart é um time que fez um jogo duro contra o Real Madrid, vice-campeão alemão na temporada passada, perdeu alguns jogadores, mas ainda é um bom time, muito bem treinado. E o Estrela Vermelha, que é um time com história na Champions, ele é campeão da Champions, para quem não sabe. E fez 5-1. Grande vitória do Estrela Vermelha. O Sturm Graz venceu por 1-0 o Girona. O Liverpool venceu por 2-0 o Real Madrid. O Liverpool é o time a ser batido nesse momento na Europa, líder da Premier League, líder dessa fase de Liga da Champions League, e jogou muito contra o Real Madrid. Real que não tinha Vinícius Júnior, lesionado, só deve voltar no ano que vem, deve ficar um mês fora. Na verdade, ele deve voltar ainda no final do mês, quem sabe, para jogar a final do Mundial de Clubes. Lembrando que o Real Madrid já está na final, não vai ter que passar mais pela semi. Enquanto isso, o brasileiro que for lá, seja Botafogo ou Atlético Mineiro, terá que jogar 2 partidas e vencer as 2 se quiser enfrentar o Real Madrid na decisão. E sem o Vini, sem o Rodrigo, sem o Militão, e sem contar o Carvajal, que só volta na temporada que vem, o Alaba, que tinha voltado, mas já se machucou de novo. Enfim, o Mbappé teve a oportunidade de jogar na posição que ele gosta e de ser o grande protagonista, né? Sem ter o Vinícius Júnior e o Rodrigo ao seu lado. O fato é que o Mbappé não aguentou e sentiu falta dos dois, né? Com certeza. O Liverpool sai na frente com o gol do McAllister. O Real Madrid tem a oportunidade de empatar com o pênalti. O Robertson, que fez o pênalti lateral do Liverpool, o escocês ainda foi na entrevista depois e falou que o jogo estava muito tranquilo, que o Keller ainda não tinha trabalhado, estava lá sossegado. Falou, vou dar uma emoção aqui pro Keller, vou botar ele para trabalhar, vou fazer um pênalti.
E aí foi lá, o Mbappé não bateu bem, mas vamos dar méritos ao goleiro irlandês, que eu acho muito bom. O Liverpool já contratou o Mamardashvili, goleiro da Geórgia, e que joga atualmente no Valência. Ele tem um pré-contrato já com o Liverpool para jogar lá na próxima temporada. Mas eu acho que não teria necessidade. O Alisson não vai renovar o contrato. O Liverpool ainda vai ter 2 grandes goleiros, mas eu acho que o Keller seria titular em muitos times. E o Courtois, para mim, o melhor goleiro do mundo já há algum tempo. Eu acho que ele está entre os melhores da história. E se não fosse ele, o Liverpool teria uma vitória ainda maior. E o Salah ainda desperdiçou um pênalti também. Na hora eu falei, vai lá, Salah, ensina o Mbappé a bater pênalti. E o Salah foi lá e fez pior que o Mbappé, porque ele mandou para fora. O Mbappé pelo menos acertou o gol. Se o goleiro não tivesse ali, tivesse pulado para o outro lado, era gol. O Salah chutou para fora. A bola bateu na trave, assim, do lado de fora e saiu. O PSV da Holanda venceu por 3-2 o Shakhtar Donetsk. O Borussia Dortmund venceu por 3-0 o Dinamo Zagreb. O Celtic empatou em 1-1 com o Clube Brugge. O Mônaco perdeu por 3-2 para o Benfica, mas uma ótima atuação de Di Maria. Ele tinha feito um hat-trick no jogo da Taça de Portugal e agora deu 2 assistências. Aston Villa e Juventus empataram em 0-0 e o Lille venceu por 2-1 o Bolonha na Itália. Os próximos jogos serão no dia 10 de dezembro e também no dia 11 de dezembro. E aí depois só em janeiro, quando ainda estará rolando a fase de liga, que só vai terminar no dia 22 de janeiro. No dia 29, na verdade. Vamos lá, a classificação então da Champions nessa fase de liga. O Liverpool lidera com 15 pontos. A Inter de Milão tem 13 e está invicta. O Barcelona tem 12 pontos. O Borussia Dortmund também. A Atalanta é a quinta colocada com 11 pontos. O Bayer Leverkusen vem na sexta posição junto com Arsenal, Mônaco, Aston Villa, Sporting, Brest e Lille, todos com 10 pontos. Com 9 pontos temos o Bayern de Munique, o Benfica, o Atlético de Madrid e o Milan. Com 8 pontos, Manchester City e PSV, além de Juventus e Celtic. Com 7 pontos tem o trio Feyenoord, Clube Brugge e Dinamo Zagreb. O Real Madrid é o último classificado para o play-off das oitavas de final. Ele tem apenas 6 pontos na 24ª posição. O PSG já aparece fora da zona de classificação do play-off. Ele tem apenas 4 pontos. Shakhtar Donetsk tem 4 também, assim como Stuttgart, Sparta Praga. Com 3 pontos tem o Sturm Graz, o Girona, o Estrela Vermelha, o Salzburg, Bolonha, Leipzig, Slovan Bratislava e Young Boys. E as estatísticas dessa temporada: 288 gols, uma rodada com recorde de gols em apenas um dia. Então, por enquanto, média de 3,20 gols por partida. Jogador que mais finaliza, aliás, time que mais finaliza é o Barcelona, maior posse de bola do Manchester City. O artilheiro é o Lewandowski com 7 gols, Florian Wirtz tem 5, Rafinha tem 5 também, Gyökeres, Haaland e Harry Kane. Nas assistências está ali o Igor Paixão, do Feyenoord, jogador brasileiro, De Ketelaere, Frimpong, Salah, Matheus Nunes e Ayork.